E é por isso, e por muito mais, que eu nunca mais compro pão em casa, eu mesmo faço. Vamos começar untando uma forma lisa retangular de 36 cm de comprimento, 26 cm de largura e 6 cm de altura, somente com manteiga ou margarina. Reserve. Em um recipiente, peneire 400 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho para fortalecer a farinha de trigo. Misture tudo isso muito bem, até que todos os ingredientes estejam muito bem incorporados. Em seguida, coloque o fermento já bem misturado, o fermento que está no recipiente, que aqui nesse caso também é 400 ml. O mesmo tanto de farinha de trigo, 400 gramas, e o mesmo tanto de fermento, 400 ml. Misture tudo isso muito bem. Misture até formar uma massa de bolo, como te mostro no vídeo. Se precisar, coloque um pouco mais de água. A massa deve ficar assim, como te mostro no vídeo. Cubra esse recipiente com saco plástico ou filme plástico e deixe descansar por 30 minutos, ou o tempo necessário para que essa massa comece a fermentar e crescer. Acompanhe. Em outro recipiente, bata e misture muito bem 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 50 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 50 ml de óleo. Misture muito bem até formar um creme bem liso e denso. Depois da massa crescida, faça da seguinte maneira. Coloque agora esse creme de ovos na massa fermentada e já crescida. Misture muito bem até que a massa e o creme de ovos estejam muito bem incorporados. Vá acrescentando agora e aos poucos cerca de 600 gramas de farinha de trigo peneirada. Se precisar, coloque um pouquinho mais de farinha de trigo. Caso não precise, não coloque, tá bom? A massa precisa ficar com essa textura, desprendendo das mãos, dos dedos e da lateral do recipiente. Se você deixar a massa com essa textura, está pronto. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada com pouquíssima farinha e comece a sovar a massa até que ela fique bem macia e elástica. Coloque essa massa em um recipiente untado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 30 minutos. Momento ideal para que a massa possa ser manuseada.
Depois deste tempo, passe a massa para a bancada, só que desta vez untada com óleo. Divida essa massa em 4 partes iguais. Logo em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa com a ajuda de um rolo de macarrão em um retângulo de 30 cm de comprimento por 20 cm de largura. Deixe a parte da dobra para cima e a parte lisa para baixo, pois na hora que a gente for enrolar, a parte lisa deve ficar para cima. Veja, pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa aberto para facilitar a colagem na hora de enrolar. Você vai deixar esses cilindros de massa na largura da forma, tá bom? Faça isso com todas as 4 bolas de massa. Agora, coloque cada cilindro de massa já enrolado na forma no sentido da largura e sempre coloque esses cilindros de massa na forma sempre com as dobras para baixo. Coloque uma outra forma maior embaixo dessa forma com os pães, isso vai garantir que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Pincele na superfície de cada um uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo para deixar os pães bem moreninhos e brilhantes na hora de assar. Deixe os pães descansarem até que um encoste um ao outro ainda dentro da forma e dobrem de volume. Isso levará em torno de 4 horas. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, analise o grau de fermentação da sua massa. Se preferir, pincele novamente a mistura de ovo em cada pãozinho e salpique açúcar cristal. Leve para assar no forno frio com a grade na segunda posição, para ajustar a temperatura do forno na parte de baixo quanto na parte de cima. E só depois disso é que você vai ligar o forno na temperatura de 180 graus. Asse por cerca de 40 minutos ou até ficar bem dourada a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida ou margarina na superfície dos pães para ativar o brilho.
E é por isso, e por muito mais, que eu nunca mais compro pão em casa, eu mesmo faço.